Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Jacinto Lins Brandão traduzindo Simlek Unini. O historiador e crítico literário Sérgio Buarque de Holanda, mais conhecido como o pai do Chico, afirmou certa vez que quem traduz uma obra desafiadora e tem de se submeter a um sacrifício severo para se apropriar dos recursos, dicções e soluções do texto que está traduzindo, participa à sua maneira do ato de criação, porque pode estar trazendo liberdades novas e novos descobrimentos para a língua de chegada. Ouçam o que Sérgio disse. Uma obra que forneceu valiosos elementos de expressão a este idioma, ou de partida, não deixará traduzida de produzir resultados semelhantes no idioma do tradutor. Pensei nessas palavras de Sérgio ao ler a tradução que Jacinto Lins Brandão fez do poema Ele que o Abismo Viu, Epopeia de Gilgamesh, atribuído a Simlek Unini. Trata-se de um texto de pelo menos 3.000 anos de idade, escrito em acádio e pertencente a uma tradição poética ainda mais antiga, que floresceu em parte do Oriente Médio, na região que chamamos de Mesopotâmia, mais ou menos correspondente hoje aos territórios de Iraque, Síria e Irã. Pensei nas palavras de Sérgio não apenas porque Jacinto, depois de décadas de um trabalho robusto como helenista, empreendeu o árduo esforço de dominar outro idioma e outra tradição ainda mais remotos que desafiam a tradução. Pensei nas palavras de Sérgio também porque Jacinto, ao compartilhar conosco sua epopeia de Gilgamesh, alcançou o feito de propor novas iluminações para o português. Seu projeto representa assim uma viagem rigorosa ao passado, mas ao mesmo tempo funciona como estímulo à poética do nosso presente. Como Jacinto conseguiu isso? A meu ver, equilibrando trabalho filológico e trabalho poético. A epopeia de Gilgamesh é um poema em estado fragmentário, com cerca de 3.000 versos que chegaram até nós divididos em 12 tabuinhas. Essas tabuinhas sendo mais ou menos os equivalentes aos cantos da Ilíada e da Odisseia de Homero, ou aos livros da Eneida de Virgílio. Na tradução publicada por Jacinto, o poema não chega a ocupar 100 páginas, com outras 200 quase correspondendo às notas, cheias de comentários detalhados. Batendo o olho, alguém poderia pensar num trabalho acadêmico típico, com uma versão linha a linha presa apenas ao conteúdo, sem preocupações rítmicas e estilísticas adicionais. Só que não é o que acontece. Jacinto explora ao longo de toda a sua tradução elementos significativos de natureza variada. Se você quiser, pode e deve mergulhar nos comentários, mas o texto da tradução se sustenta por conta própria. Mesmo sem conhecer o acádio, eu diria que Jacinto não foi nem literal, nem poetizante, nem letra, nem espírito, para ficarmos grosseiramente com esses dois polos extremos. O que ele alcançou, na verdade, foi uma outra qualidade comentada por Sérgio ao falar sobre tradução. Deixou para quem lê, e eu cito, o gosto de tentar adivinhar as excelências de algum original inacessível. O acádio é para mim inacessível, mas com Jacinto senti que é possível intuir seus sabores. Vou destacar alguns apontamentos que ele faz sobre o trabalho de tradução e depois fornecer exemplos. Jacinto, antes de mais nada, chama atenção para o fato de que vê a tradução como uma oficina, uma atividade em permanente construção, sempre a desafiar métodos e teorias. Dando exemplos, ele mostra ainda com toda a honestidade que o ato de traduzir é um ato de escolha lexical, sintática e rítmica também. Em relação especificamente ao ritmo, como não há metro no poema em acádio, Jacinto afirma ter preferido não adotar nenhum esquema fixo e se concentrar no ritmo produzido naturalmente pela atenção às abundantes repetições e paralelismos do poema. Manter esses refrãos, claro, não garantiria por si só uma qualidade rítmica à versão. Ela só existe, a meu ver, porque Jacinto encontrou uma boa medida entre fluência e deslocamento sintático, familiaridade e estranhamento. Ouçam as duas estrofes iniciais. Ele que o abismo viu, o fundamento da terra, seus caminhos conheceu, ele sabe em tudo. Gilgamesh que o abismo viu, o fundamento da terra, seus caminhos conheceu, ele sabe em tudo. Explorou de todos os tronos, de todo o saber tudo aprendeu, o que é secreto ele viu, e o coberto descobriu. Jacinto comenta suas escolhas nas notas, como a construção inicial com a oração relativa, ele que... Um pequeno detalhe que é decisivo para o efeito final, ou o posicionamento dos verbos no fim das frases. O abismo viu, seus caminhos conheceu, tudo aprendeu, o secreto viu, o coberto descobriu.
Na minha visão, o efeito encantatório final é excelente em português. Para quem não conhece a história desse épico, ele se concentra na figura de Gilgamesh, um semideus de força descomunal, 2/3 divino, mas ainda assim fadado à morte por causa do seu terço humano. Gilgamesh tem que enfrentar alguns desafios ao lado do amigo Enkidu, uma figura a princípio criada para ser seu adversário. Só que Enkidu acaba morrendo e Gilgamesh vai se consultar com um sábio imortal em busca da própria imortalidade. É aí que recebe conselhos e ouve o famoso relato sobre o dilúvio, os pontos altos da narrativa, nas tabuinhas 10 e 11. Não adianta, Gilgamesh volta para Uruk sem ter alcançado o que queria, mas engrandecido como figura heróica. Para entender melhor essa poética, vejam o trecho da tabuinha 1 que mostra Gilgamesh como rei a princípio violento, o que vai provocar a criação do guerreiro Enkidu. A meu ver, Jacinto alcança ótimo efeito com uma decisão simples, mas impactante, de colocar o sujeito depois do verbo. Ouçam. Poderoso, magnífico, sapiente, não deixa Gilgamesh moça livre a seu noivo, não deixa Gilgamesh filho livre a seu pai, dia e noite age com arrogância. Enkidu é então criado para conter Gilgamesh, mas o que a gente tem é um plot twist, porque ele e Gilgamesh viram melhores amigos. Quando Enkidu finalmente morre, nos deparamos com os lamentos de Gilgamesh, trechos comoventes como este na tabuinha 10, quando ele empreende a jornada até o sábio Utanapishti. O caso do amigo meu pesa sobre mim, um longo caminho vago pela estepe. O caso de Enkidu, amigo meu, pesa sobre mim, uma longa jornada vago pela estepe. Como calar? Como ficar eu em silêncio? O amigo meu que amo tornou-se barro. Enkidu, o amigo meu que amo, tornou-se barro. Com esses poucos exemplos, acho que já dá para sentir como as repetições e os paralelismos nos quais o poema se apoia são extremamente poéticos. Ouçam agora esse trecho da fala do sábio Utanapishti a Gilgamesh, ainda na tabuinha 10. O tal de Shamash, citado no fim, é o Deus Sol. Não há quem a morte veja, não há quem da morte veja a face, não há quem da morte a voz ouça. A furiosa morte ceifa a humanidade. Chegada a hora, construímos uma casa. Chegada a hora, fazemos um ninho. Chegada a hora, os irmãos repartem. Chegada a hora, rixas há na terra. Chegada a hora, o rio sobe e traz a enchente. A libélula flutua no rio. Sua face olha em face, chamas. Logo a seguir não há nada. Trata-se de uma reflexão singela e poderosa sobre a efemeridade humana, um tema central do poema. Nesse ponto, quem for até as notas vai encontrar Jacinto explicando a sua opção por libélula. Na verdade, o inseto aí mencionado tem entre nós o nome oficial de efemérida, podendo ser popularmente conhecido por aleluia. É um ser que não vive mais de um dia, e o sentido na passagem... Chegada a hora, o rio sobe e traz enchente, a libélula flutua no rio, sua face olha em face, chamas, logo a seguir não há nada. O sentido é indicar precariedade e transitoriedade. Jacinto afirma ter cometido uma pequena traição ao escolher libélula, que não vive apenas um dia, mas que fez isso com base em sua bela sonoridade e também para evitar a estranheza dos termos mais precisos. É a típica traição feliz que a gente encontra nas boas traduções. Como exemplo adicional, entre muitos outros de belo trecho, vale a pena citar ainda uma passagem do relato sobre o dilúvio, feito por Utanapishti na tabuinha 11. O 7º dia, quando chegou, tirei uma pomba, soltei, foi-se a pomba e retornou, pouso não havia e voltou. Tirei uma andorinha, soltei, foi-se a andorinha e retornou, pouso não havia e voltou. Tirei um corvo, soltei, foi-se o corvo e a diminuição das águas ele viu. Come, salta, dá voltas e não volta. No conjunto, se eu tivesse que apontar um problema principal na tradução, seria o uso frequente da mesóclise. A meu ver, ela dá um ar duro ao texto. Temos coisas como estranhá-lo-á, faloei, descobrir-te-ei, far-vos-á, dá-la-ei, metê-lo-emos, pô-la-ei, além de toda uma sequência no início da tabuinha 12. A tradução de Jacinto, como eu disse, passeia deliberadamente por mais de um registro, permitindo-se sim construções mais elaboradas, que têm sua própria poeticidade e se encaixam bem. E às vezes a mesóclise até funciona, como neste trecho da tabuinha 8.
Far-te-ei deitar em amplo leito, em leito respeitoso, far-te-ei deitar. Far-te-ei sentar em sede tranquila, sede à minha esquerda. Só acho que, se empregadas com mais parcimônia, não teriam causado os ruídos que senti. Mas é um dado menor. Se, voltando ao Sérgio Buarque do começo, a tradução competente de um texto como Ele que o Abismo Viu é aquela que permite entrever suas belezas, a despeito do desconhecimento da língua, acredito que Jacinto tenha realizado isso com sucesso e de uma forma inspiradora. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.